2 Samuel. Eu irei falar sobre um tema que é muito difícil de ser mencionado dentro da igreja, mas o que mais acontece nos dias de hoje é o que nós iremos meditar nesta noite. E peço, amada igreja, que atente para esse texto que iremos nos debruçar, para que você não venha cair no mesmo erro do nosso irmão Davi. E se porventura você já caiu nesse erro, que você mude a sua rota e viva uma nova realidade. Amém? 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do primeiro versículo, nos fala sobre o adultério de Davi. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Olha para quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado. Olha dentro dos olhos dessa pessoa. Capítulo 11, 2 Samuel diz: para onde você está olhando? Cuidado. Porque aonde estão os teus olhos está o teu coração. Está a tua queda, a tua vergonha. O diabo, ele trabalha de uma forma muito sutil. Em um passeio, em um tempo de descanso, é quando nós estamos mais suscetíveis, vulneráveis para as astutas ciladas de Satanás prosperarem contra a nossa vida. Quem sabe você já enfrentou muitas guerras, e hoje você se encontra em um tempo de paz. E nesse tempo de paz, o diabo quer te derrotar. Ele quer te envergonhar. A Bíblia diz que Davi sempre foi vitorioso na guerra contra os filisteus, contra todos os inimigos que o cercavam. Mas ele perdeu a maior guerra de sua vida dentro da sua própria casa. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso justifica alguém pecar contra Deus. O texto é muito claro quando diz: nos dias em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em seu palácio. Eu quero que você entenda que nós não estamos em um tempo propício para ficarmos em nossos palácios. Não, nós estamos em um tempo que precisamos guerrear. Nós precisamos lutar, porque senão o diabo destrói a sua família, o diabo destrói os seus filhos, o seu casamento, o diabo destrói a sua vida. É tempo de avançar e não recuar. Mas a Bíblia diz que Davi ficou em seu palácio e mandou o seu general Joabe para a guerra com os seus soldados. E quando ele estava ocioso, ele decidiu passear em seu terraço. E a palavra do Senhor diz que quando ele passeava, enquanto ele caminhava no seu regaço, ele olhou e viu uma mulher tomando banho. O que é que você está vendo? Hoje um dos maiores canais de contaminação para a nossa vida é a televisão. Outro canal de contaminação para a nossa vida são as redes sociais. É o Instagram, é o Facebook, o TikTok, o Kawaii
e tantas outras redes, o YouTube, que escravizam a nossa mente, que nos seduz de uma forma sutil, que nós não percebemos que estamos escravizados, acorrentados por Betseba. Quem é a sua Betseba? O que te seduz, o que te conduz à queda? Nós devemos ter cuidado com o que colocamos diante dos nossos olhos, porque os olhos são as janelas da alma, e se porventura você está deixando tudo que é impuro, tudo que é imundo entrar dentro de você, é bem provável que você comece a perder as suas forças. É bem provável que você não tenha mais prazer em orar, prazer em ler a palavra, prazer em vir à igreja, prazer em evangelizar. Quando você está seduzido por Betseba, você só tem prazer em praticar aquilo que desagrada a Deus. Por isso que muitos dizem: ah, pastor, não quero estar na igreja todo dia. Ah, pastor, não quero orar. Ontem eu chamei um rapaz para a vigília, ele disse: não, pastor, já basta ouvir minha mãe e meu pai orando em casa. O que eu vou fazer? Passar a noite ouvindo uma de crente orando numa vigília? Não, pastor, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele se agarrou com o celular dele e ficou ali passando feeds. Sabe, irmão, eu não sei como é que ficou a vida daquele jovem, eu sei como é que ficou a minha. Às 5 horas da manhã eu estava cheio da graça de Deus. Escute bem o que eu vou lhe dizer: a escolha é sua. Se você se encher do mundo, você se esvazia de Deus. Mas se você se encher de Deus, você se esvazia do mundo. Você não vai mais ter tempo para ficar prostrado em frente a uma televisão, assistindo uma novela, um filme profano. Você não vai ter mais tempo para ficar prostrado jogando no seu celular. Você não vai ter tempo mais para ficar prostrado nas suas redes sociais, esperando uma curtida, esperando um comentário. Satanás tem te escravizado. Batseba é muito bela, mas destruiu a vida de Davi e também vai destruir a sua vida. Você vê que tudo começa de uma forma tão romântica. Ao vir para este culto, eu encontrei 2 jovens que caminham conosco, e eu disse: vocês vão para onde? Eles disseram: não, pastor, vamos namorar um pouquinho ali. Eu disse: abençoado, hoje é dia de adorar a Deus, não é dia de namoro. Você namora segunda, terça, quarta, quinta. Ei, hoje vem adorar a Deus. Eu disse: ah, pastor, hoje não vai dar. Hoje já temos planos, né? Vamos sair com a nossa namorada. Ei, irmão, tem muita gente que não está aqui hoje, sabe por quê, irmão? Porque está encantado com a dança da serpente, está encantado com as propostas de Satanás, está encantado com a sedução do inferno. A palavra do Senhor nos diz aqui, um pouco mais adiante, no capítulo 12, a partir do 1º versículo, que o profeta Natan é usado por Deus para repreender Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Acompanhe o texto. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. O profeta apontou o dedo para o Davi e disse assim: você é esse homem. Disse Natan a Davi e continuou: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá.
E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você o insultou, o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Quando você peca contra Deus, você está insultando Ele. Você está dando causa para que as pessoas venham blasfemar, dizer: olha, não é crente, não desceu as águas, não se comprometeu com Deus, e está aí dançando no TikTok, e está aí assistindo novela, filmes pornográficos, não se comprometeu com Deus, está andando de braços dados com o mundo, está falando palavrões, tem uma boca profana. Ei! As pessoas estão blasfemando o nome de Deus porque você tem andado no caminho da perdição. E a Bíblia diz: ai daquele de quem vier o escândalo. É melhor que amarre uma corda no seu pescoço e se lance no fundo do mar, do que escandalizar, do que tentar lançar lama e imundície sobre o nome de Jesus. Eu quero que através dessa palavra você entenda uma grande verdade. Deus te abençoou, Deus transbordou os seus celeiros de provisão, Deus te enriqueceu, Deus tem abençoado a sua casa, a sua família, Deus tem cuidado dos seus filhos, mas mesmo assim, você está obstinado a pecar contra Ele, você está obstinado a trazer transtorno ao Evangelho. As pessoas olham para você e dizem: ser crente daquela qualidade, eu prefiro ser assim mesmo, desmantelado. Não seja motivo de blasfêmia, não seja pedra de tropeço no caminho de ninguém. A palavra do Senhor nos diz que Deus perdoou o pecado de Davi, mas a espada ficou atravessada na casa dele. Tem muitas pessoas que dizem: ah, pastor, Deus perdoa, irmão, mas existe a consequência do pecado. Deus perdoa o pecado, mas Ele não te livra da consequência. Você vai pagar, você vai colher o que você plantou. Se porventura você está caminhando pelo caminho do adultério, se preocupe não. Está construindo o seu relacionamento na fornicação, se preocupe não, você vai colher o fruto. Eu conheço um casal que há mais de 30 anos atrás, a mulher seduziu este homem. Ele era casado, tinha filhas, e ela seduziu este homem para morar com ela, casou-se com ela, passou 30 anos, até que em um dado momento, ele abandonou a casa, e o casamento de 30 anos foi ladeira abaixo. Escuta o que eu vou lhe dizer, irmão, da mesma maneira que você hoje está plantando, um dia você vai colher, e Deus não tem pressa em te dar a colheita. Pode passar 10, 20, 30 anos, as pessoas pensam: não, estou bem, vai dar tudo certo. Vai não, por esses dias Deus me levou a um determinado lugar, e essa pessoa está fazendo um grande empreendimento, e Deus me mandou falar para essa pessoa: vai dar tudo certo, você vai construir esse prédio, você vai fazer tudo aquilo que está no seu coração, mas quando chegar a hora de você usufruir, você vai pegar a chave e vai dar a outra pessoa, porque você não vai ter paz, você não vai ter condição, a sua família vai estar destruída, você vai estar destruído. Escuta o que eu vou dizer, irmão: Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Você tem pecado contra Ele depois de tudo que Ele fez por você. A Bíblia diz que o que
trouxe tristeza ao coração de Deus foi olhar para Davi e dizer: Davi, eu tirei você lá da casa do seu pai, você cuidava de um pequeno rebanho, e eu cuidei de você, eu abençoei a sua vida, você se tornou rei em Israel, mas depois de tudo que eu fiz por você, eu entreguei a você a casa de Saul, as mulheres de Saul, a riqueza de Saul, mas depois de tudo que eu fiz por você, Davi, você virou as costas para mim. Você mandou Joabe colocar Urias na frente da batalha e recuar. Você matou Urias através da espada dos amonitas, Davi. Davi foi tão pervertido, tão perverso, tão cruel, que ele disse a Urias: Urias, volte para sua casa, deite com a sua mulher. Ele sabia que Batseba já estava grávida, ele era o pai da criança, e ele queria encobrir o pecado. Tem crente que pensa que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Glória a Deus, glória a Deus. Tem crente que pensa que dá para dar um jeitinho, dá para colocar uma maquiagem. Não, irmão, não dá. Se você enterrar alguém, irmão, pode ter certeza, vai exalar um cheiro terrível, porque quando a carne está podre, não tem como esconder, irmão. Por esses dias eu cheguei com um militar na casa de alguém, e estávamos preocupados se essa pessoa estava morta dentro desta casa. E quando ele chegou, ele cheirou próximo à porta. Ele disse: pastor, se preocupe não, eu sou especialista nisso, ele não está morto, ele está desaparecido. Nós encontramos realmente ele no hospital, estava desaparecido, mas a nossa preocupação é que estivesse dentro do apartamento. Mas ele disse: pastor, quando alguém morre, o odor é tão grande que não tem como você não sentir, não tem como o mau cheiro não se espalhar, não tem como esconder, irmão. Você vê quantos casos, irmão, são descobertos porque a pessoa mata o outro e coloca debaixo da cama, coloca dentro da máquina de lavar, dentro do fogão. São coisas terríveis, atrocidades, mas não tem como esconder um corpo, e não tem como esconder um pecado. Davi deitou-se com Batseba nas caladas da noite, escondido, mandou ela para casa, e quando Urias voltou, ele disse: ó, deita com a tua mulher. Mas Urias não foi para casa. Quem, irmão, falou ao coração de Urias? O próprio Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Davi mandou um banquete para a casa de Urias, muitos presentes, mas Urias ficou na porta do palácio. Davi chamou Urias e disse: Urias, vou para casa. Ele disse: não, meu rei, como é que eu posso ir para minha casa, me deitar com a minha mulher, se porventura a arca do Senhor está em uma tenda, se porventura os soldados do Senhor estão no campo de batalha? Sabe o que aquele soldado estava dizendo para o seu rei? Em tempo de guerra nós não podemos ficar confortáveis em nossos palácios, em nossa casa, no regaço da nossa família. Em tempos de guerra nós precisamos guerrear. Aleluia. Eu achei algo muito interessante que foi dito na vigília ontem à noite. O Major Fábio, ele disse: quando eu estava vindo para João Pessoa, minha esposa disse: meu filho, tem culto aqui durante o dia e você vai para a vigília, é muito cansativo. E ele olhou para ela e disse: quando eu saía para beber, para fazer aquilo que não devia, quando eu respondi um processo, mais de 250 anos de prisão, eu não medi esforço, porque agora para Deus eu vou medir esforço. Eu cheguei para o sargento que estava comigo, estava na cruzada conosco, e eu disse: meu amado, vamos passar a noite naquela vigília. Ele disse: ah, pastor, estou cansado e amanhã tenho um compromisso logo cedo. Eu disse: meu amado, você é um militar, e quantas vezes você virou a noite, noite após noite, trabalhando para ganhar dinheiro? Eles foram muitas noites, pastor, eu não dormia. Eu disse: então tu aguenta uma noite de sono, vamos embora da glória. Irmão, para ganhar dinheiro a gente passa a noite, mas quando é para alimentar o nosso espírito, estamos cansados, irmão, nós não temos força para orar. Mas eu vim dizer a você em alto e bom som: ei, o teu espírito até pode estar pronto, pode até estar forte, mas a tua carne é fraca.
E eu quero que mediante essa palavra você entenda o que Deus está falando ao seu coração. Ele quer livrar os teus pés da queda. A Dalila está aí. Ela anda à espreita, procurando a quem possa tragar. O diabo está rugindo como um leão, andando ao teu derredor. A palavra do Senhor nos diz que Urias não voltou para a sua casa. Urias morreu. Mas o profeta de Deus ainda tem profeta na terra, meu irmão. O profeta disse para Davi: Davi, você tinha de tudo, mas você olhou para a cordeirinha, de quem só tinha uma cordeirinha. Ei, escuta o que eu vou lhe dizer, irmão. Tenha muito cuidado com o que você está fazendo. Tenha muito cuidado aonde você está tocando, porque Deus vai cobrar. Ei, Deus vai cobrar tudo aquilo que você faz que o desagrada. A Bíblia diz que quando a mulher de Potifar chegou para José e disse: José, deite-se comigo. Ele olhou para ela e disse: pecaria eu contra o meu senhor Potifar? Pecaria eu contra o meu Deus? Se fosse eu ou você, irmão, talvez olhássemos para a mulher e poderíamos dizer: Deus me abandonou. Eu era bem tratado pelo meu pai, tinha até uma túnica diferente. Deus permitiu que eu fosse vendido como escravo. Eu estou aqui escravizado e essa mulher quer se deitar comigo. Eu vou aproveitar a oportunidade. Ei, irmão, talvez fosse eu e você caísse, poderíamos cair nessa situação, mas a Bíblia diz que José foi fiel. Ele não pecou contra Deus, e Deus o colocou como governador do Egito. A palavra do Senhor nos diz que quando vasculharam, examinaram a vida de Daniel, não encontraram nada senão o costume que ele tinha de orar 3 vezes ao dia. Ô irmão, eu quero que encontre esse defeito em mim. Você quer que encontre em você? A Bíblia diz que todos os dias ele abria as suas janelas e ele se voltava para Jerusalém e ele orava. Irmão, ele era primeiro ministro da corte babilônica. Ele era um homem honrado, mas a palavra do Senhor nos diz que ele tinha tempo para orar. Muitas vezes, irmão, a gente estamos desocupados, a gente tem tempo para conversar com todo mundo, responder todas as mensagens no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, só não tem tempo para dobrar os joelhos e orar. Passa-se dias, semanas, meses, e a gente não pega a Bíblia para ler, para meditar. Nós não amamos as Escrituras. Eu quero que através dessa palavra você entenda uma grande verdade. Batseba está tomando banho por aí, e quem sabe ela está passando no feed do teu Instagram. Cada dia que se passa, irmão, contemplamos a nudez das mulheres e muitos homens. Por esses dias um pastor colocou uma sunga, e ele tem um corpo atlético, e ele tirou uma selfie, e eu vi as irmãs comentando embaixo: ah, que coisa linda, pastor. Eu tenho lá minhas dúvidas se ele realmente é crente, irmãos. Porque isso não é postura de um homem de Deus. É verdade. Por esses dias uma missionária foi tomar um banho na piscina e postou uma selfie de biquíni. E as pessoas missionárias sabiam que a senhora era tão bonita assim. Ei, irmão, Deus não te quer sendo pedra de tropeço no caminho de ninguém. Na vida, ou você vai ser pedra de tropeço, ou você vai cair naquele que está sendo a pedra. Escuta o que eu vou lhe dizer, irmão. Satanás tem armado arapucas. Cada dia que se passa, eu vejo o adultério impregnado no seio da igreja, a fornicação, a prostituição. O pastor falou ontem na vigília que um pregador muito famoso foi pregado na Assembleia de Deus de Guarabira. E quando foram pagar a conta do hotel, tinha lá o uísque. E o pastor disse: olha, nunca mais esse homem prega aqui. E eu conheço muitos irmãos que saem do púlpito direto para um hotel para se prostituir e tomar uísque. Por esses dias eu peguei um cantor muito famoso, um amigo meu, e eu estava conversando com ele. Eu disse assim: tu não tem medo da mão de Deus, não? Ele disse: ah, pastor, conhece fulano de tal? Eu conheço, nosso amigo também. Ele disse: pastor, fulano de tal canta, olha as músicas dele, olha a música dele, pastor, são extraordinárias, mas ele é um prostituto, pastor. Ele é um bebarrão, ele canta bêbado. E Deus não usa ele. Irmão, você lembra que Sansão estava na prática do pecado?
Mas ele pegou uma queixada de jumento, irmão, e matou 1000 filisteus. Sansão, na prática do pecado, disseram a Sansão: ei, a cidade de Gaza está cercada. Ele pegou os portões da cidade, colocou nos ombros. Ele estava na cama com uma prostituta. Ei, irmão, está dando certo, mas o final é trágico. Tem muita gente que ainda está de pé, mas está igual um zumbi, irmão. Sabe aquele que está vivo, mas está morto? Parece que está vivo. A Bíblia fala sobre a igreja de Laodiceia, né? A igreja que está a ponto de ser vomitada. A igreja que não agrada a Deus. Será que você não é essa igreja? Quantas pessoas estão aqui dentro, irmão, mas não têm um compromisso com Deus? É a palavra que eu tenho ao teu coração nesta noite. Arrependa-se enquanto é tempo. Pode ser que para os outros, todo mundo que olha para você, veja você uma pessoa íntegra, pura, mas você sabe que dentro de você são restos mortais. Você é um sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Assim estava Davi. E a Bíblia diz, irmão, que as consequências na casa de Davi foram drásticas. Foi uma tragédia após a outra. Eu vou concluir, mas eu quero que você entenda. A espada atravessada na casa de Davi significou o seu filho Aminon violentando a sua irmã Tamar. Significou Absalão, seu outro filho, matando Aminon. Absalão tentando matar o seu pai Davi, tomando-lhe o trono e pegando as mulheres de Davi, levando para o terraço. Sabe aquele terraço? O mesmo terraço. A Bíblia diz que Absalão levou as mulheres de Davi para o terraço e teve relação sexual com todas elas, na frente de todo Israel. O que ele fez às escondidas, Deus trouxe a consequência à luz do dia. A consequência foi a morte de Absalão. A consequência foi guerra, confrontos dentro da casa de Davi. Escuta o que eu vou lhe dizer, irmão, o preço é muito alto. Pecado é igual conta, é igual fatura do cartão de crédito. Você vai passando, uma parcelinha pequena. Aí você passa, é uma parcelinha de 30 reais, dá para pagar 30 reais por mês. Aí você passa outra parcela de 50, passa outra de 80. E quando pensa que não, quando a fatura chega, irmão, você cai para trás de um ninho. Está lá a fatura, 2.000 reais. Mas você ganha 1.000, como é que você paga 2? Aí você vai ficar pagando o mínimo. É uma delícia pagar o mínimo, irmão. Você está pagando só o juro. Tem gente que está pagando só o juro. A conta ainda não chegou não, irmão. Tu está pagando só o juro. Mas quando a conta chegar, irmão, hoje, quando você atrasa um cartão de crédito, irmão, é o pior juro do mercado. E sabe qual é o pior juro do mundo, irmão? É o juro do pecado. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o final de Sansão foi trágico. Arrancaram os olhos dele, fizeram ele de escravo, de palhaço, se divertiram, zombaram dele. Aquele homem que tinha força, agora estava envergonhado. Quantos nós encontramos por aí, irmão? Pessoas fortes, robustas, mas que agora estão na lama, envergonhados. Por esses dias eu cheguei na casa de um casal e eu disse a este casal, eu disse para o patriarca daquela casa: pare de trair a sua esposa. Ele colocou o dedo na minha cara e disse: você é um mentiroso, você está mentindo. Eu disse: eu sei o que Deus me falou, rapaz. Você pode morrer no pau aí dizendo que é mentira, mas Deus me falou que você está traindo ela, você está de plano feito para abandonar ela. Mais de 30 anos de casado. Passou-se os dias, irmãos. E realmente o que Deus tinha me revelado, ele estava fazendo. Naquele mesmo dia ele olhou para mim e disse: pastor, não tem como confrontar com o senhor não. Realmente eu estou fazendo isso. Mas eu vou parar hoje. Ele não parou. Ele procurou o seu pastor e disse: pastor, eu quero confessar que eu estou traindo minha esposa. Mas ele não parou. Aí teve um dia, irmão, que Deus acordou a esposa dele. De 5 horas da manhã ela foi bater na casa da amante. E ele estava lá. Quando ela bateu na porta, ele disse: eu quero só falar com ele. Quando ele saiu, ela disse: eu só vim ver você aqui na casa da sua amante. Agora vem aqui, estava chovendo. A mulher dele é um pouco forte. Ela colocou ele no chão, irmão, e ela deu na cara dele com as duas mãos.
Ela montou em cima dele e espancou ele. Passou-se os dias, esse homem começou a enfrentar um problema de saúde, precisou tomar soro, ficou em uma situação gravíssima. Essa é a consequência do pecado. Nosso irmão Cabral daqui a pouco vai estar louvando ao Senhor. E ele está aqui, é algo profético. Porque quando eu vi o ferimento na perna dele, eu disse: Diácono Cabral, eu acabei de perder alguém que eu amo demais, por causa de um ferimento na perna. Mas essa pessoa escolheu o caminho da prostituição. Quantas vezes eu cheguei na casa dessa pessoa, estava lá na tela os filmes pornográficos, as cenas de sexo. Quantas vezes eu fui conversar com essa pessoa e a pessoa disse assim para mim: pastor, o negócio é se prostituir, é muita mulher, pastor, é bom. Era um presbítero desviado. Irmão Cabral estava aí. Levanta a mão e diz assim: eu estou aqui. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Mas quem escolheu o caminho da prostituição, irmão, não teve a mesma alegria do irmão Cabral. Morreu com uma infecção generalizada. Escuta o que eu vou lhe dizer, irmão. Quando você anda nos caminhos do Senhor, Deus lhe poupa a vida. Mas quando você anda no caminho que Satanás traçou para você andar, as consequências são trágicas. A palavra ao teu coração nesta noite: se arrependa enquanto é tempo. Quando o irmão Cabral chegar aqui para louvar, para ministrar algo ao teu coração, escuta o que eu vou dizer, olhe para ele e veja alguém que é um novo